o que está acontecendo com o mercado de fundos imobiliários agora no Brasil. Seria esse o melhor momento para você comprar mais cotas de fundos imobiliários mais baratas? Ou seria esse o melhor momento para você vender as suas cotas para se proteger aí de tudo que vem acontecendo com relação à nossa economia? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você em detalhes, em 3 pontos específicos, o que está acontecendo atualmente com o mercado de fundos imobiliários, sendo o primeiro ponto o porquê que as cotas caíram de preços, cotas como do MXRF11, do XPML11, do HGLG11 e até mesmo do VGHF11 estão tendo quedas aí nas últimas semanas, caindo seu P sobre VP aí de cada um desses fundos imobiliários, né? Já o segundo ponto é se vale a pena ainda você investir em fundos imobiliários visando gerar renda mensal, visando a valorização futura dessas cotas. E o terceiro ponto é, se você decidir investir em fundos imobiliários a partir do segundo ponto, né? Quais fundos imobiliários tendem a se beneficiar ao final de 2024 e em 2025 aí com a nossa atual situação econômica, tá? Então, já entrando no nosso primeiríssimo ponto, por que que os fundos imobiliários caíram de preço aí nas últimas semanas? Tivemos alguns motivos, porém o principal deles é claro que é a alta na taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, e essa alta na taxa Selic, ela promove a migração de investidores da renda variável, investidores que tinham ali as suas cotas de fundos imobiliários e começaram a vender essas cotas para colocar esse dinheiro, transferir esse dinheiro da renda variável dos fundos imobiliários para investimentos na renda fixa, Tesouro Selic, CDBs, LCIs, né, que são as letras de crédito imobiliário, que também realizam investimentos no setor imobiliário em imóveis, que não paga ali imposto sobre o seu rendimento, porém não distribui renda mensal, assim como os fundos imobiliários. Então, essa migração dos investidores da renda variável para a renda fixa acarreta numa queda aí no preço por cota, porque você tem uma alta ali na oferta e a demanda continua a mesma, ou ela é reprimida. E por que que a demanda está sendo também reprimida? Nós temos aí o nosso segundo motivo, tá, que ocasionou essa queda, que são aí as incertezas, as inseguranças em relação ao fiscal aqui no Brasil, tá, em relação ao compromisso do nosso governo, da nossa gestão, né, com a nossa situação fiscal, com a nossa economia. O nosso governo, ele não para de gastar dinheiro, ele não tem responsabilidade fiscal, e esse fator não é bem visto por investidores e economistas internacionais, que colocam ali bilhões e bilhões de dólares no Brasil, na nossa economia e também no mercado imobiliário, e até mesmo investidores nacionais, brasileiros, empresas ou pessoas físicas que olham os fundos imobiliários e preferem outros ativos, sejam em dólares ou até mesmo, como eu já falei, na renda fixa, tá? Já um terceiro motivo, que ele é aí o menor de todos, tá? Que é basicamente os investidores que estão analisando o cenário econômico atual do Brasil, identificando que em 2025 teremos uma inflação mais alta e estão tirando o dinheiro dos fundos imobiliários e alocando em títulos do IPCA+, por exemplo, do Tesouro Direto, que paga o IPCA mais 6%, em CDBs IPCA+, também, e LCIs e LCAs IPCA+, que ganham aí acima da inflação, conseguem um juros real muito mais alto. Então esses são os principais motivos aí pelos quais os fundos imobiliários estão tendo uma redução no seu preço por cota. Alta na Selic, que tira os investidores da renda variável, né? Você tem essas questões fiscais e tudo mais. Aí, antes de continuar para o nosso segundo ponto, se vale a pena ou não investir em fundos imobiliários agora, vou pedir para você gentilmente para deixar um like nesse vídeo aqui, que ajuda muito ele a ser divulgado para mais pessoas, chegar em mais pessoas essas informações aqui de qualidade, tá? Então, já falando do nosso segundo ponto agora, já que você já deixou o seu like aqui nesse vídeo, né? Vale a pena ainda investir em fundos imobiliários? É viável que você realize o investimento agora, nesse momento da nossa economia, nesse momento da Selic mais alta, né? Com a expectativa de inflação mais alta em 2025, vale a pena você colocar o seu dinheiro
em fundos imobiliários? Depende do seu objetivo. Essa é a minha resposta para você e eu vou explicá-la, tá? Se o seu objetivo é gerar renda mensal com os seus investimentos a médio e longo prazo, vale muito a pena você investir em fundos imobiliários agora. Por quê? Nós encontramos ótimos fundos imobiliários, como aqui o MXRF11 com o P sobre VP descontado de 0,95, o XPML11 também com o P sobre VP descontado de 0,87, lembrando que o P sobre VP, ele sendo 1, ele é ideal, tá? Acima de 1, ele está valorizado, pagando um prêmio ali, e abaixo de 1 ele está descontado, ele está com desconto nas cotas dos fundos imobiliários. O HGLG11 também está descontado, que é um ótimo fundo imobiliário, e o VGHF11 também está descontado 0,89 de P sobre VP. Então você tem várias oportunidades aqui para você comprar ótimos fundos imobiliários por um preço abaixo do normal desse mercado. Então, para você que deseja gerar renda todos os meses, ganhar com a valorização dessas cotas daqui a 2, 3, 4, 5 anos, vale a pena sim se posicionar mais, enriquecer ainda mais a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários nesse momento. Agora, se você deseja ganhar dinheiro no curto prazo, eu quero ganhar muito dinheiro daqui a 5, 6, 7 meses, 10 meses, 12 meses, o mercado de fundos imobiliários nesse momento talvez não seja a melhor opção para você. O melhor para você agora são investimentos que podem se beneficiar no curto prazo, né? E quais são esses investimentos? Para você ganhar muito dinheiro em um curto espaço de tempo, você necessariamente vai precisar correr um pouco mais de risco. E aí nós estamos falando de ativos como ações e até mesmo bitcoins e outras criptomoedas, que são investimentos que podem transformar R$1.000 em 5.000, 10.000, 15.000 reais em um curto espaço de tempo. Porém, você corre o risco, né, de perder o seu dinheiro se você alocar esse dinheiro de maneira errada. Inclusive, vou dar uma dica para você de como alocar esse dinheiro, de como descobrir aonde investir esse patrimônio muito em breve, tá? Então, os fundos imobiliários vale a pena sim para você que tem uma estratégia de médio a longo prazo. Uma outra dica para você em relação a se vale a pena investir em fundos imobiliários é você focar em fundos imobiliários que tendem a se beneficiar da nossa situação econômica atual e futura. E quando eu digo futuro, estou falando de 2025, 26 e 27, tá? E em 2025, particularmente falando, eu estou falando de uma inflação mais alta, que eu já citei nesse vídeo aqui, e fundos, por exemplo, aqui como o MXRF11, ó, você pode ver a carteira dele, que a maioria dos indexadores aqui, no caso, você tem o IPCA e o CDI, né? Porém, a maioria dos ativos estão indexados aqui ao IPCA, que é a nossa inflação, mais uma porcentagem. Assim também se repete com o XPML11, que o seu benchmark aqui é o IPCA mais 6%, que é o que ele busca ali sempre performar acima dessa porcentagem. No caso, a inflação foi de 10% ao ano, você vai receber acima de 16%, que é o IPCA, que é 10%, mais 6% ali de rentabilidade, tá? Então foque aí em fundos imobiliários que tendem a se beneficiar desses momentos da economia. E não só os fundos imobiliários, mas também os segmentos, tá? Que existe diferença entre segmento, porque cada segmento pode entregar para você um resultado diferente. Eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto agora, no nosso terceiro ponto, né? Você decidindo investir em fundos imobiliários agora, quais são os melhores fundos imobiliários, os melhores segmentos para você investir hoje dentro do Brasil? Quando falamos dos melhores segmentos, melhores fundos imobiliários, não é o segmento em si que transforma um fundo imobiliário em um bom investimento, tá? O segmento, ele vai ditar algumas tendências que aqueles fundos imobiliários podem seguir. E o ideal é você ter de 2 a 3 fundos imobiliários diferentes por segmento. Eu tenho 3 fundos de logística, eu tenho 2 fundos de tijolo, por exemplo, eu tenho 3 fundos híbridos e eu tenho 5 fundos imobiliários de papel, porque eu quero gerar uma renda maior todos os meses. Agora, quais são os fundos imobiliários considerados mais sólidos em relação à sua distribuição mensal de dividendos, mais previsíveis? São os fundos de tijolo e de logística. Por quê? Eles são basicamente blocos de distribuição, como por exemplo aqui o XPML11. Você pega aqui os últimos 5 anos, você vai ver pequenos blocos de distribuição. O HGLG11, que é um outro exemplo de logística também, são blocos ali de distribuição. Já, por exemplo, o MXRF11, que é um fundo híbrido, ele tem uma distribuição um pouco diferente. Você tem picos ali de distribuição, você cai um pouquinho, volta a subir e assim em diante. Outro ponto interessante é
que os fundos de logística ou de shopping, por exemplo, né, você tem aqui, ó, um ano aqui, ele tem uma oscilação muito relevante em relação ao seu preço por cota, chegando aqui a uma máxima aqui, ó, de R$ 115,73 e uma mínima que nós estamos praticamente hoje de R$ 103,64. É uma senhora diferença aqui de preço, tá? Em menos de um ano, né? Aqui esse preço aqui, o de R$ 115 foi no dia 22/12/2023 e agora aqui, né, no dia 4/11/2024, nós temos ele a R$ 103,64, tá? Sendo que ele caiu agora, ele pode voltar a subir, você pode ganhar com essa valorização, tá? Então, se você quer ganhar a médio e longo prazo com a valorização dos imóveis, essa valorização sendo transferida aí para o valor de cota, né? No caso, você tem essa mudança provocada pela valorização dos imóveis, é interessante sim você investir em fundos de logística e de tijolo, para você ganhar com a valorização da cota e não somente focando em dividendos. Agora, se você deseja ganhar o maior dividendo possível todos os meses, o ideal são os fundos híbridos de papel barra recebíveis, tá? Que, por exemplo, aqui o MXRF11, né? Pode ver que ele paga 12,93% de dividendos acumulados, ou VGHF11, que é um outro fundo que paga mais de 14% de dividendos acumulados. Eles vão pagar maiores dividendos, porém quando você olha para a oscilação de cota dele, não oscila tanto. Tendenciosamente, ele não vai oscilar tanto. Esse aqui ele caiu bastante, né? Já o MXRF11 também teve uma senhora queda aí por conta da Selic, tudo que eu já expliquei nesse vídeo aqui, ele caiu lá de R$ 10,43 para agora estar aqui em R$ 9,27. Então ele teve uma senhora queda e que abre uma janela de oportunidade para adquirir esses fundos imobiliários com desconto. Agora, aonde você pode encontrar ótimos fundos imobiliários para realizar esse investimento nesse momento de baixa, nesse momento de acumulação aí, visando médio a longo prazo? Você pode encontrar aqui na própria Status Invest, clicando aqui, entrando no site, né, no início do site aqui, você vai descer, vem aqui em FIIs, né, tem as principais altas, baixas, os maiores dividendos e assim em diante comunicados. Você pode clicar em ver todos, conferir as principais altas aqui e tudo mais, analisar um por um, tá? E também pode entrar no YouTube e encontrar ótimos fundos imobiliários. Inclusive aqui no canal você encontra vários vídeos falando sobre fundos imobiliários, top 5 fundos imobiliários, top 10 é que você pode investir em ótimos fundos imobiliários. Agora, a principal dica que eu tenho para você encontrar os melhores fundos imobiliários, os melhores investimentos na renda fixa, até mesmo criptomoedas e investimentos em dólares, é você acessar aqui a minha comunidade de investidores. Vou deixar um link na descrição, é o primeiro link, tá? Dentro dessa comunidade, além de você encontrar listas com os melhores investimentos, você encontra cursos, tá? Sobre fundos imobiliários, sobre bitcoins, para você investir em bitcoins e lucrar até mais de R$100 mil com bitcoins. Eu passo a minha experiência aqui, tá? Investimentos em dólar, investimentos em outras criptomoedas e até mesmo investimentos aqui, ó, para iniciantes. Tem uma mentoria completa gravada para você, tá? Você encontra cursos e também encontra aqui, como já listei, né, listas completas de investimentos. Tem uma lista completa com os melhores fundos imobiliários atualmente disponíveis no Brasil, tá? Aqui você tem mais detalhes aqui, ó, listas com os melhores investimentos na renda fixa, que é esse porquinho aqui, depois os fundos imobiliários, depois bitcoins e criptomoedas e posteriormente também, muito importante, investimentos em dólar, que deve sair muito em breve, tá? Você pode aqui conhecer um pouco mais da minha história e também nós temos reuniões exclusivas aí com os membros dessa comunidade. Você pode participar clicando aqui, ó, em fazer parte da comunidade, custa apenas R$ 45,70 por mês. É bem baratinho, você tem acesso por um ano à comunidade, a todo o conteúdo, a todos os cursos e listas de investimentos. E assim nós encerramos aqui esse vídeo, mas vale ressaltar que os fundos imobiliários tiveram uma queda por conta da alta na Selic, que influenciou diretamente no preço das cotas, na migração de investidores para outras áreas de investimento, outros investimentos também dentro e fora do Brasil. E vale sim a pena você investir em fundos imobiliários agora, sabendo aonde investir, sabendo qual é o seu objetivo, tendo ele claramente aí, seja para você ganhar com a valorização das cotas no futuro próximo, daqui a 1, 2, 3 anos, tá? Ou você ganhar cada vez maiores dividendos aí com a valorização mais forte desses fundos imobiliários
inclusive impulsionados pela nossa inflação que vai subir em 2025. É importante você se posicionar e manter a sua carteira diversificada e o mais sólida possível dentro do mercado de fundos imobiliários e até mesmo na renda fixa dentro e fora do Brasil. Espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele gostei, se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse e comente aqui abaixo a sua opinião. Você concorda com todos os pontos abordados aqui? Tem algo a adicionar ao que foi dito nesse vídeo? Eu aguardo aí o seu comentário. Um grande abraço, bons lucros para você e aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula e até mais!